Vamos falar um pouquinho de economia agora e sobre esse relatório da Câmara que mostra 65 bilhões de déficit no orçamento de 2025, diferentemente do que traz um relatório ou a estimativa do governo federal. Por que isso acontece, Alangani? Quem que está errando na conta aí? Porque sempre relatórios à parte ou de outros órgãos mostram um rombo maior do que está estimando o Ministério da Fazenda. Pois é, o governo acaba sendo mais otimista, é do jogo, né? Vende esse otimismo para o mercado, Evandro. Agora, instituições sérias, independentes, são mais pessimistas, né? Ou talvez mais realistas em suas projeções. Então, a gente está falando aí de um rombo próximo de 50 bilhões de reais. Quando a gente olha a projeção da instituição fiscal independente, chega a 71 bilhões de reais. É ainda maior. Tem muita despesa pública já contratada, há manobras também que podem piorar essas despesas públicas, como as próprias emendas parlamentares. Tem muito gasto contratado, um grande problema são aqueles mínimos constitucionais que voltou neste governo e que engessa o orçamento e torna a despesa com saúde e educação, que é muito grande, crescente e, para piorar, um menor crescimento econômico neste ano. Então, também há uma perda de arrecadação. Perda de arrecadação com aumento de despesa pública. É claro que o déficit ronda aí na casa de 71 bilhões de reais. E aí, Evandro, é um problema, porque para estabilizar a dívida pública, a gente deveria estar falando de um superávit de 2%. A gente está muito, mas muito longe disso. Ô Zé Maria Trindade, esses números divergentes, eles são pessimismo ou realismo? Olha, existem duas técnicas para a elaboração do orçamento. Geralmente, o Ministério da Fazenda, o que ele faz? Ele reduz a possibilidade de arrecadação, a previsão de arrecadação, e o chamado subestima, né? E quando chega no Congresso Nacional, para incluir no orçamento as emendas e tal, as mudanças, há uma superestimação da arrecadação, porque o orçamento tem que fechar, né? Um tem que casar com o outro, a arrecadação com os gastos. Isto é tradicional. Desta vez, o que está acontecendo é sobre a previsão de gastos, 63,5% bilhões de reais. Isso é 5% do PIB brasileiro, é muito dinheiro, né? Então, o que acontece? É uma dívida que só está aumentando. E a dívida está aumentando por despesas consideradas ali orgânicas. O mau rombo é o orçamento da Previdência. Está aumentando e esse estudo mostra exatamente isso. Então, a realidade é esta, mostrando que se nada for feito, o Brasil vai chegar a um ponto que vai arrecadar, pagar a dívida e pronto, se pagar. Ou então vai fazer como fez a Argentina no passado, né? Dar um calote. E você, Piperno, como avalia? Olha, bom, primeiro que eu tenho muitas reservas em relação a essas previsões, principalmente as de começo de ano, né? Mas deixando isso de lado, na semana passada eu falava de um comentário que o Joaquim Levy fez, e agora, para a alegria do Alangani, então vou deixar o Joaquim Levy de lado, então vou pegar uma avaliação que está lá no portal do Felipe Salto. E também de um ex-secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, que os dois convergem no tema subsídios. Muito bem. O que o Salto fala? Que o governo precisa começar para ontem, e nisso eu concordo 1000% com ele, que eu falo isso toda hora, em mexer na conta subsídios, que esse ano deve chegar a 544 bilhões de reais. Mais de quase 5% do PIB. Vejam, 544 bilhões em benefícios, em vantagens para o grande capital privado, né? Basicamente, principalmente. Claro que tem um pouco de simples e tal, mas principalmente para o grande capital privado é muito dinheiro, é o Bolsa Teta, é o Bolsa Elite. Então, ou começa a cortar por aí, para depois se pensar, né, em outras formas de contenção, ou então realmente essa conta ela vai explodir. E por que eu cito o ex-secretário da Agricultura do Estado de São Paulo? Porque ele está lá e coincide com o dado do Salto que a conta subsídios destinada ao agronegócio chega esse ano, segundo ele, perto dos 100 bilhões de reais. Na do Felipe Salto dá 95,9 bilhões. Então,
quando uma grande parcela do parlamento vai defender cortes, eu gostaria de saber desses nobres parlamentares se eles também estão pensando em passar o facão nessa montanha de dinheiro. Gustavo Segré, os subsídios são um grande problema? São um problema, mas a grande maioria desses subsídios, como muito bem lembrou Piperno, tem a ver com renúncia fiscal. Não é um subsídio que o governo está dando. O Super Simples é um bom exemplo disso. Está considerado como que fosse um subsídio porque uma perda de arrecadação, se essa empresa, em lugar de estar em Super Simples, estaria com lucro real, lucro presumido, dependendo da sua metodologia do pagamento do imposto de renda. Tem um monte de coisas que deverão necessariamente ser atendidos. Os super salários é um caso disso. Tem uma despesa gigantesca, mas ninguém quer colocar a digital aí. Tem um monte de coisas que poderiam ser feitas e que também não são, e o governo conta com essa arrecadação no CARF. Devemos lembrar, no ano 2024, a previsão de arrecadação do CARF era 55 bilhões. Lembro que foi alterada a norma do CARF pelo atual governo para colocar um voto Minerva, que teoricamente ia favorecer a arrecadação do governo. Não se mostrou efetivo. Foram arrecadados mais de 500 milhões contra 55 bilhões, que não aconteceu. E quando você vê que o crescimento pelas despesas obrigatórias só cresce no gasto e a arrecadação corre o risco de diminuir, estamos de novo no Dilma. Aconteceu exatamente o mesmo caso. Aí você agrega outro componente. O governo querendo soltar dinheiro através de crédito consignado, subsídios e tal. O Banco Central, na calçada de em frente, brecando o crescimento econômico com o aumento da taxa de juros. Aí aparecem esses tal de precatórios. Eu gosto muito dessa questão. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal obrigou no governo Bolsonaro a pagar precatórios que vinham de muitos e muitos e muitos anos. O primeiro precatório, e a audiência provavelmente não esteja lembrada disso, foi em 1508. 1508, primeiro precatório. E depois foi incluso na Constituição de 1934, se não lembro mal, artigo 95 da Constituição, em que aí se estabelece constitucionalmente o direito do precatório. O precatório pode não estar na conta, Evandro, mas vai ter que pagar e alguém vai ter que financiar. E o crescimento da dívida coloca uma problemática muito grande para o futuro de curto prazo. Tenho ouvido de pessoas que trabalham no setor financeiro que tem muito barulho aí em termos da continuidade do ministro Haddad na economia. E aí não tem a ver com uma má gestão dele, senão com o fogo amigo do PT. Está forte. Que está forte, jogando toda a culpa. E eu espero que isso não aconteça, porque para o mercado financeiro, o ministro Haddad é uma espécie de contenção. É porque o bastidor traz, né, que parte da avaliação negativa do presidente da República caiu nas costas do ministro Fernando Haddad por esses amigos de partido. Então, mas quando você avalia a situação, o ministro Haddad não é o que está provocando esse gasto. Ele, várias vezes ouvimos ele falando, temos que ter responsabilidade fiscal. Mas finalizando, Evandro, quando foi tratado a lei do arcabouço fiscal, em 2025, nós íamos ter um superávit de 0,5. E estamos falando de um déficit de 0, o que quiser. 0,5, 0,2. Qualquer coisa com signo negativo está contrariando o que nos foi vendido do arcabouço fiscal. E se você pensa que era para ter um superávit de 0,5 e teve um déficit de 0,5, estamos com um gap aí de 1 ponto no PIB. É muita grana. E aí, qual é o detalhe que passou desapercebido? Não sei. Para os congressistas, os parlamentares, não tem responsabilidade fiscal no incumprimento do arcabouço fiscal. E isso é um problema que nós vamos ter que pagar por muito tempo até que essa lei seja modificada de novo.